Efésios 6. Nós vamos ler do 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe, queridos, o Senhor nos chama a atenção aqui dizendo assim para nós que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Amém? E o que eu entendo com esse se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Nós precisamos mergulhar em Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Próximo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Queridos, eu quero trazer algo que o Senhor falou ao meu coração nesses dias, sobre a importância. O fogo desceu, aleluias. Sobre a importância de nós orarmos e buscarmos a Deus. E a palavra de Deus começa trazendo essa advertência ao nosso coração, sobre essa necessidade que nós precisamos estar na presença de Deus. Por quê? Porque o diabo, tá? Ele é o nosso adversário de Deus. Adversário de Deus não, adversário nosso. Porque Deus não tem adversário, porque Deus é Deus acima de todas as coisas. Amém? Mas o diabo é o nosso adversário. E ele vem com ciladas contra as nossas vidas, e ele vem com armadilhas. Né? Uma cilada é uma armadilha, é algo que você não vê. Aqui todo mundo é jovem, mas o meu esposo conta que quando ele era menino ainda, eles faziam uma arapuca para pegar passarinho. Quantos já viram? Já brincaram disso? Ninguém, né? Ah, o pastor brincou. Pastor Kleber brincou, né, pastor Kleber? E antigamente também, né, o pessoal fazia uns buracos no chão, assim, e eles cobriam com mato por cima, para pegar animal, para que os animais passassem ali, caíssem naquele buraco, para que isso era uma forma deles caçarem, deles se alimentarem, né? E a Bíblia fala assim que o diabo, ele não pode tocar em nós, amém? Olha a pessoa que está do teu lado e diga assim: o diabo não pode tocar em você. Diga assim para ele então, mas ele pode armar ciladas. Então a palavra de Deus diz assim para nós que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra essas ciladas do diabo. Existe, querido, uma influência maligna do reino das trevas nas regiões celestiais. E essa influência maligna, ela está agindo no mundo. Então, às vezes vem alguns pensamentos na nossa mente, algumas sugestões do diabo na nossa mente. E se nós, como crentes, como jovens, como pessoas que buscam a Deus, que amam a Deus, que querem permanecer firme em Deus, nós não vigiarmos, nós nos tornaremos um alvo do diabo. Como eu falei, o diabo, ele é o nosso adversário, porque ele não é adversário de Deus, porque Deus já derrotou ele. A Bíblia fala que Jesus Cristo derrotou Satanás. Satanás foi completamente destruído por Jesus.
E ele não pode tocar em nós porque Jesus venceu, nós vencemos com ele. Mas a verdade é que nós não podemos enfrentar o diabo sem Jesus. O diabo não tem medo de você. O diabo tem medo do Deus que você serve. Amém? Então não adianta nós acharmos que em nós mesmos nós podemos alguma coisa. Porque tudo o que nós podemos fazer é nos esconder em Jesus Cristo. Porque Ele é todo poderoso. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos protege. É nele que está o nosso refúgio. Então tem muito jovem, muito crente que acha que pode viver sem Jesus. Que pode levar a sua vida do seu jeito, da sua maneira. Longe de Cristo, longe da palavra, longe da presença de Deus. Achando que pode vencer por você mesmo. Mas a verdade é que nós só somos vencedores em Jesus. Quando nós colocamos a mão sobre a cabeça do endemoniado e mandamos ele sair, ele não sai por nossa causa, ele sai por causa de Jesus. Então todo o poder, toda a glória está em Jesus Cristo. O diabo não pode se aproximar de Deus, ele não pode se achegar perto de Deus, porque Deus é todo poderoso. Então quanto mais perto nós estivermos de Deus, menos chance o inimigo tem contra nós. Aliás, se nós estivermos perto de Deus, ele não tem chance alguma contra nós. Agora, tem alguns jovens, tem algumas pessoas que acham que pode viver longe de Deus. E eu não estou falando de salvação, querido. Porque se você recebeu Jesus Cristo na sua vida, você é salvo, amém? Mas eu estou falando em nós nos escondermos em Deus. Estarmos debaixo dessa proteção e desse cuidado de Deus todos os dias. E a Bíblia fala assim que nós devemos vigiar. Vigiar, o que é vigiar? É você estar atento contra as ciladas do diabo. E a Bíblia ainda fala assim, que ele vem contra nós, né, também com dardos inflamados, tentando semear coisas no seu coração. Muitas vezes o diabo tenta lançar dardos para que eu e você fiquemos com ódio de alguém, para que a gente possa não perdoar, para que a gente possa guardar mágoas, ressentimentos no nosso coração, nos fazendo de vítimas muitas vezes, criando uma barreira contra o nosso irmão, nos fazendo lutar muitas vezes contra o irmão, quando essa palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos vestir uma armadura, para que nós possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Então eu quero dizer algo para nós, querido. Se você é um jovem que não ora, que não busca Deus, você está à mercê de ciladas do diabo. Você está à mercê de dardos inflamados do maligno. Por que nós entendemos que às vezes jovens que eram firmes, que buscavam a Deus, hoje não estão mais com Deus? Hoje não estão mais na igreja, hoje estão desviados, estão no mundo. Porque eles não vigiaram. Porque eles não entenderam que Deus tinha dado para eles uma vestimenta, ao qual eles precisavam estar vestidos, para se proteger dessas armadilhas de Satanás. E a palavra de Deus vem falando sobre essas vestimentas, né? E ele diz aqui, que vestimentas são estas? E ele fala, né, que nós precisamos assim nos manter firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, para que nós possamos estar vestidos dessa armadura que Deus tem para nós, nós precisamos andar na verdade. Nós precisamos não ser mentiroso. Nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos falar a verdade. E a Bíblia vai falando ali também, vestindo-vos com a couraça da justiça. Você precisa ser um crente que age na justiça, amém? Não seja injusto com ninguém. Aí ele fala assim, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Se nós estivermos firmados, queridos, na verdade, na justiça, firmados no evangelho da paz, o inimigo não tem como tocar em nós. Ele não tem como ter nenhum tipo de influência sobre a nossa vida. E o evangelho da paz guarda os nossos pés, ou seja, se nós andarmos pelo evangelho, por aquilo que Cristo disse, nós somos guardados. Aí ele fala também
sobre o escudo da fé. A fé é um escudo que nos guarda, que nos protege dos dardos inflamados do maligno. Aí ele diz assim: usem também o capacete da salvação. Ter a certeza de que você é salvo, que você pertence a Jesus Cristo. E ele diz assim, também que existe uma arma de ataque, que é a espada do Espírito, usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se nós formos olhar para Jesus Cristo, quando Jesus Cristo foi tentado por Satanás, Jesus Cristo venceu Satanás pela palavra. E nós vamos vencer também porque a palavra está em nós. E quando ele chega aqui, no último versículo, que é no 18. 19? Não, 18. Ele diz assim, como, então ele traz aqui uma explicação para nós de como que nós vamos fazer para que nós possamos vestir essa armadura de Deus. Como que nós podemos fazer para que nós possamos estar vigilantes, para que nenhum dardo inflamado do diabo atinja a nossa vida, para que nenhuma cilada do diabo possa nos fazer cair. Ele conta para nós como que nós nos vestimos dessa roupa de guerreiros. Ele diz assim, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Então Deus deixou para nós algo que é poderoso para que nós possamos realmente estar vestidos com essa armadura e que nós possamos estar vigiando em todo o tempo. Ele diz assim, orem em todo o tempo, orem no Espírito, orem em línguas. Então, quanto mais tempo nós gastamos orando em línguas, mais nós estamos atentos e o diabo não vai poder tocar em nós. Ele não vai poder nos atingir com nenhuma seta dele. E é interessante porque se ele lança dardos, é porque ele não pode chegar no lugar. Nós estamos em Deus e ele não pode se achegar a nós. Então o que ele vai fazer? Ele vai lançar dardos. Isso quer dizer de longe. Por quê? Porque ele não pode chegar em nós. Mas se nós estivermos todo o tempo orando no Espírito, orando em línguas, a oração em línguas é algo poderoso, queridos. Se nós entendermos a importância disso para a nossa vida, nós vamos ser crentes firmados em Deus, nós vamos ser crentes sábios, nós vamos poder andar na verdade, nós vamos andar na justiça, nós vamos ter o escudo da fé, nós vamos andar pelo evangelho da paz. Porque a oração no Espírito faz com que essas coisas venham sobre nós. Ela atrai essas coisas para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa alma. Porque, querido, os ataques do diabo não são contra o nosso espírito. Porque o nosso espírito está selado pelo Espírito Santo de Deus. E lá ninguém toca a não ser Deus. Mas a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções, nós precisamos estar vigilantes. Por quê? Porque é nesse terreno que o diabo vai tentar contra a nossa vida. É nessa área da mente que o diabo vai soltar os dardos. É nesse terreno que ele vai tentar nos atingir. Mas ele conta para nós como que nós nos revestimos da armadura de Deus para que nada nos atinja. E ele diz assim, ore em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Você é um crente que costuma orar em línguas? Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Levanta a mão bem alto. Quando você, eu acho que todo mundo, né? Se eu não vi se alguém não levantou a mão, mas eu acho que todo mundo. Queridos, quando nós estamos orando no Espírito, nós estamos vigiando. Quando nós estamos orando no Espírito, a verdade, a justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, tudo isso está vindo sobre nós, ao ponto que de nós nos tornarmos imbatíveis, ao ponto de nada nem ninguém conseguir nos tirar da fé. Então, tem muito jovem que não ora, tem muito jovem que não lê a palavra, e às vezes não entende por que algumas coisas acontecem na sua vida. Poxa vida, mas por que comigo? Porque às vezes, querido, a maioria dos jovens prefere gastar horas e horas, às vezes na internet, às vezes com algum jogo,
Às vezes você fica horas e horas vendo um filme. Isso tudo são coisas lícitas. Ninguém está dizendo para você que essas coisas são pecados. Dependendo do que você está vendo, não é pecado. Só que, enquanto nós estamos ali fazendo essas coisas, queridos, muitas vezes nós não estamos vigiando. Então isso não quer dizer que agora pastor, eu só vou orar 24 horas do meu dia. Isso quer dizer que sempre que você puder, você está em oração. Se a tua mente não está sendo ocupada por qualquer coisa, você está orando em línguas. Você pode estar andando na rua orando em línguas. Você pode estar debaixo do chuveiro orando em línguas. Você pode estar dirigindo o teu carro orando em línguas. Você pode estar... Gente, o tempo todo nós podemos estar conectados com o Espírito de Deus, orando no Espírito. E uma vez que nós fazemos isso, ele diz assim: ore em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, se nós vigiarmos nisso, se nós perseverarmos na oração, querido, nós estamos completamente guardados. A nossa alma está guardada por Deus. E nada nem ninguém vai poder te tirar da fé. E nada nem ninguém vai poder, querido, te derrotar. Nenhuma situação. Toda circunstância contrária que vier sobre a nossa vida, se nós estivermos em constante comunhão com o Espírito, orando no Espírito, buscando a Deus no Espírito, todas as estratégias que nós precisamos para vencer, o Senhor vai falar no nosso coração. Então muitas vezes nós negligenciamos algo que é tão poderoso, algo que é tão maravilhoso que o Senhor nos entregou, que é a oração em línguas, que é a oração no Espírito. E eu fui ver lá o significado no hebraico da palavra súplica. E eu achei interessante porque ele fala ali que súplica é intercessão. Então quando você está orando em línguas, você está intercedendo também. Então, às vezes, quando você começa a orar em línguas, muitas vezes você já está intercedendo por algo, por alguém, por uma pessoa. Porque a oração em línguas é essa vigilância constante. Por quê? Porque nós não sabemos o que estamos orando, mas o Espírito ora de fato. Ou seja, é Deus orando em nós. Existe uma oração mais perfeita do que essa? Não existe. Então, quando nós estamos orando em línguas, nós já estamos intercedendo. Às vezes o inimigo está lançando dardos e ciladas contra um irmão, contra alguém, contra uma pessoa que você ama. E quando nós estamos orando em línguas, queridos, nós já estamos nos guardando debaixo e guardando essa pessoa debaixo dessa vestimenta e dessa proteção de Deus. Então, se nós queremos vencer, se nós não queremos, se você é um crente que não quer se desviar da fé jamais, querido, Deus deixou algo extraordinário para a nossa vida, que é a oração em línguas. Então, ore o máximo que você puder. Porque aí, querido, não importa qual seja o dardo que ele lance, nós vamos entender. Quando ele lança um dardo para nós odiarmos alguém, para nós ficarmos com ódio de alguém, para nós já entendemos que é um dardo do diabo. Isso não entra no nosso coração, porque o nosso coração está guardado. Porque nós estamos protegidos. Então, diga para o irmão que está do teu lado, ore. Diga assim para ele, ore em todo o tempo. Para que a nossa alma, a nossa mente esteja protegida contra essas coisas. E quando nós estamos orando, querido, a Bíblia fala assim que a nossa fé, quando nós oramos no Espírito, a nossa fé está sendo edificada. E como eu falei, no Espírito está pronto. Nós precisamos construir algo. Nós precisamos ampliar o entendimento da palavra. O entendimento de quem Cristo é. E a oração em línguas vai fazendo isso na nossa vida. Ela vai nos dando condições de entender a revelação da palavra de Deus. E aí nós podemos entender o que Cristo está falando. A oração em línguas, querido, faz coisas extraordinárias sobre a nossa vida. A oração em línguas, ela faz com que nós venhamos a ser fortes. E a nossa carne vai ficando cada vez mais fraca, porque ela não domina mais à medida que nós oramos no Espírito.
Tem muito jovem que às vezes é dominado pelo pecado, que não consegue resistir a algumas coisas. Eu quero dizer para nós, querido, que se você orar em línguas e se eu orar em línguas, a carne não tem mais domínio sobre a nossa vida. Nós entramos num terreno, querido, onde a carne não nos domina mais. Quando vem aquele pensamento ruim, nós sabemos identificar de onde vem. Porque nós estamos revestidos pela armadura de Deus. E algo interessante, querido, é que o maior inimigo que nós precisamos vencer não está do lado de fora. Porque não é Satanás. Olha a pessoa que está do teu lado, diga: teu maior inimigo não é Satanás. Porque Satanás está do lado de fora, querido. Então a única maneira dele agir é armando ciladas e lançando dardos. Porque ele não pode tocar em nós. Então o nosso maior inimigo não está do lado de fora. O nosso maior inimigo está do lado de dentro. E é por isso que nós precisamos orar em línguas. Para não deixar que a nossa mente, para não deixar que a nossa carne domine sobre nós. E quanto mais nós orarmos em línguas, mais nós vamos prevalecendo contra as obras da carne. Quanto mais nós orarmos em línguas, mais nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito e andar pelo Espírito. E aí, querido, nós vamos perceber todas as coisas, vamos perceber. Nós vamos estar atentos, vigilantes, e nada vai nos tirar da presença de Deus. E nada vai roubar aquilo que Deus tem para mim e para você, amém?